Oi, gente, tudo bom? Eu sou Nicole Gomes Nascimento, eu sou estudante de medicina da Unime, que fica na Bahia, e eu faço parte da Liga Acadêmica de Medicina Generalista, que tem a sigla LAMEG. E nós da LAMEG somos orientados por doutora Maiara Leslie. E agora vamos para mais uma questão comentada. Esta questão foi do Rio Grande do Sul, do ano de 2018, através da Associação Médica do Rio Grande do Sul, em que eles trazem a seguinte questão. Das condições abaixo, qual constitui o fator de risco para o câncer de estômago? A. Diabetes mellitus. B. Gastrite hemorrágica. C. Tipo sanguíneo B. D. Dieta pobre em sal. Ou E. Gastrite atrófica. Como vocês podem ver aí, a alternativa correta é a alternativa E. Gastrite atrófica. Isso porque a gastrite atrófica ela promove alterações no revestimento interno do estômago. As glândulas normais estão ausentes ou então diminuídas, além de apresentar uma inflamação. Geralmente, essa inflamação vai ser causada devido a uma infecção pela bactéria H. pylori, mas também pode causar essa inflamação por reações autoimunes. A alternativa A está incorreta porque em nenhuma literatura existe uma correlação entre diabetes mellitus e o câncer de estômago. A alternativa B, eles trazem gastrite hemorrágica. A gastrite hemorrágica ela vai estar relacionada a uma lesão aguda da mucosa gástrica, não possuindo nenhum fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Em relação à alternativa C, em que traz que é o tipo sanguíneo B, é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de estômago, as literaturas trazem que o tipo sanguíneo A que apresenta fator de risco para o câncer do estômago, embora suas razões ainda não sejam bem esclarecidas. Em relação à alternativa D, eles trazem que uma dieta pobre em sal é um fator de risco para o câncer de estômago. E essa alternativa está incorreta, porque inúmeros estudos epidemiológicos têm demonstrado que a dieta é um fator de risco exógeno mais relevante, estando envolvido nos estágios mais precoces das transformações das células normais em células cancerosas. Os estados iniciais de gastrite crônica e atrofia parecem ser promovidas pela ingestão excessiva de sal, devido à provocação da irritação da mucosa gástrica, e não pela dieta pobre em sal. E aí eu achei de suma importância trazer para vocês alguns outros fatores de riscos que podem sim estar associados ao câncer de estômago, além desses que eu já citei. A gente tem que falar do gênero, que o câncer de estômago ele é mais comum em homens do que em mulheres, da idade, que existe um aumento acentuado na incidência de câncer de estômago em pessoas com mais de 50 anos. A maioria das pessoas elas vão ser diagnosticadas entre 60 e 80 anos de idade. A gente não pode deixar de citar a etnia. O câncer de estômago ele é mais comum em negros do que em brancos. Além disso, o linfoma de estômago, as pessoas que foram tratadas para o linfoma de estômago têm um risco aumentado de adenocarcinoma de estômago, provavelmente porque esse linfoma é causado por uma infecção por H. pylori. O tabagismo ele aumenta o risco de uma pessoa ter câncer de estômago, particularmente na parte superior do estômago, próximo ao esôfago. A incidência de câncer de estômago ele acaba dobrando em fumantes. A gente não pode deixar também de falar de cirurgia prévia de estômago. Pessoas que já tiveram parte do estômago removido para o tratamento de doenças não cancerígenas, como por exemplo, uma pessoa que fez a retirada de uma úlcera no estômago, elas são mais propensas a desenvolver câncer de estômago. Isso pode ocorrer pela presença de bactérias produtoras de nitrito. Além disso, a produção de ácido diminui após a cirurgia da úlcera e pode também haver refluxo da bile do intestino delgado para o estômago. A gente também tem que citar a anemia perniciosa,
Determinadas células de revestimento do estômago normalmente produzem uma substância que é chamada fator intrínseco, que deve ser absorvida pela vitamina B12 dos alimentos. Pessoas com insuficiência desse fator intrínseco, eles têm deficiência da vitamina B12, que afeta a capacidade do corpo de produzir novos glóbulos vermelhos. E aí, pacientes com essas doenças têm um risco aumentado de desenvolver o câncer de estômago. Além disso, nós temos que citar a gastropatia hipertrófica. Essa é uma condição em que o crescimento em excesso de revestimento do estômago forma grandes pregas, levando a baixos níveis de ácido do estômago, e aí sim vai estar propenso a desenvolver o câncer de estômago. Síndromes hereditárias, algumas doenças hereditárias, como por exemplo, câncer gástrico hereditário difuso, síndrome de Lynch, ou então a gente pode chamar de câncer coloretal não poliposo hereditário, polipose adenomatosa, são alguns exemplos que podem sim aumentar o risco de uma pessoa ter câncer de estômago. A gente não pode deixar de citar as pessoas que têm mutação nos genes BRCA1 ou então BRCA2 do câncer de mama hereditário, também podem ter um risco aumentado para o câncer de estômago. Além disso, histórico familiar. Pessoas com vários parentes de primeiro grau com diagnóstico de câncer de estômago, ele tem sim uma maior probabilidade de desenvolver a doença. E além disso, a deficiência imunológica. Pessoas com imunodeficiência, ele tem um risco aumentado para o câncer de estômago. O sistema imunológico de pessoas com deficiência imunológica muitas vezes não produz anticorpos suficientes em respostas aos germes. E as pessoas com deficiência imunológica têm infecções frequentes, bem como outros problemas de saúde, que pode acabar incluindo a gastrite atrófica e também uma anemia perniciosa. Então, elas vão acabar tendo a maior probabilidade de desenvolver o câncer de estômago. E aqui sim, eu termino para vocês todos esses fatores de risco que podem estar desenvolvendo o câncer de estômago. Mas antes de finalizar, eu queria deixar um recado que resolver questões, elas acabam ajudando a gente, estudantes, a memorizar os conteúdos. Resolver questões é sim um método de memorização. Então, quanto mais questões resolvemos, mais conseguimos memorizar um conteúdo. Principalmente um conteúdo com uma alta explicação dessa questão.